Bom, bem-vindos ao canal novamente e, como prometido, estou abrindo na verdade, uma série de vídeos que eu vou falar sobre alguns assuntos bem polêmicos, não só polêmicos, mas também que vai mudar totalmente o que vocês aprenderam a respeito de escatologia, de teologia de forma geral. Então, nesse primeiro vídeo introdutório, eu peço a vocês que esqueçam tudo o que vocês aprenderam a respeito de anticristo. Esqueçam tudo, eliminem tudo da sua cabeça nesse exato momento. É um tema muito complicado, é um tema complexo, difícil de explicar. Por 2 anos eu relutei para fazer esses vídeos, porque não é algo muito simples, vai dar muito o que falar mesmo, vai ser polêmico de certa forma, e é algo muito simples, mas tão simples que é difícil de entender, para vocês terem uma ideia. E um dos motivos que eu abri esse canal é com relação a isso, porque desde que eu comecei a ensinar essas coisas nos grupos e pessoalmente, e olha que eu só ensinei isso de forma bem superficial, eu não adentrei nos pontos em questão como eu vou fazer agora, que eu vou aprofundar mais. E as pessoas sempre pediam, faça vídeo sobre isso, poxa, que legal, e eu sempre relutando contra isso. Mas chegou o momento para começar a fazer esses vídeos. E não existe momento mais oportuno do que este agora. Então, darei início a essa série. Eu não sei ainda quantos vídeos serão, só para falar sobre anticristo, para vocês terem uma ideia. Talvez 3, talvez 4. Mas é um vídeo que vai ser bem complicado. Espero que eu tenha sabedoria para poder passar de forma mais simples e explicar com riquezas não só de detalhes, mas também de forma que fica entendível para vocês. Porque Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é esqueça tudo que aprenderam com relação ao anticristo. E a segunda, que a gente precisa ter em mente que o único que fala a respeito de anticristo é João. Nem o outro apóstolo fala. Infelizmente, as Bíblias atuais traduziram um texto de Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre o homem do pecado, e substituiu a palavra iníquo pela palavra anticristo, mas a palavra ali não é anticristo. Substituíram para dar vida a essa doutrina que nós veremos mais para frente. Como essa doutrina nasceu, por que ela nasceu, qual a finalidade dela. Então, o único que fala a respeito de anticristo é João. E ele escreve um livro quase que totalmente dedicado a essa questão. E as pessoas ignoram tudo, só pegam um pedaço, onde ele cita 3 ou 4 vezes nesse mesmo livro a palavra anticristo. Só que o livro inteiro é a respeito disso. Então nós vamos aprender aqui, ver o que João estava combatendo naquele período para ele intitular de anticristo. E não só ele estava combatendo isso, mas todos os apóstolos combatiam isso em seus escritos. Pedro combateu, Paulo combateu, até mesmo Cristo em suas declarações junto aos fariseus, saduceus e mestres da lei, ele combateu também esses ensinos que João vai chamar de anticristo. Então nós vamos, para entender isso, a gente precisa voltar na linha do tempo para compreender, então, o que João estava querendo dizer com isso. Ele estava combatendo uma linha doutrinária chamada de gnosticismo. Tanto a história quanto os seus escritos revelam que a doutrina de Cristo combatia exaustivamente o gnosticismo. Que esse gnosticismo, poucos sabem, ele surgiu do judaísmo e foi inserido na comunidade quando alguns judeus se converteram a Cristo. E então trouxe essa carga filosófica, essa carga de conhecimento e começou a aplicar em cima da doutrina de Cristo. Mas agora, para a gente entender
O que é gnosticismo? O que é gnosticismo? Nós precisamos buscar a sua origem. O gnosticismo tem como raiz a palavra gnose, que significa conhecimento. E esse conhecimento, como nós veremos, é um conhecimento corrompido e que destoa do verdadeiro conhecimento que Cristo passou através de sua doutrina. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. Bom, se você for estudar a respeito de gnosticismo, vai perceber que ele tem várias ramificações que tornam seu estudo complexo e confuso. Você não consegue distinguir ele de fato, porque sempre tem algo ali. Parece até que é meio contraditório, alguns gnósticos ensinam isso, outros aquilo. Existem ramificações e divisões dentro do próprio gnosticismo, assim como o cristianismo. Nós vamos descobrir por que isso existe. Uma vertente ela é mais inclinada para a razão, a outra é mais inclinada para o misticismo religioso. É por isso que nós vamos analisar aqui somente os pilares fundadores dessa ideologia e mais tarde explorar um pouco mais suas ramificações nos tempos modernos, tá? É bem verdade que o gnosticismo ele tem múltiplas bases de conhecimento, que remetem desde lá dos tempos de Noé, com os sumérios, passando pela primeira Babilônia de Nimrod, chegando até o ocultismo egípcio, pela doutrina zoroastra na Pérsia e também na Babilônia dos tempos do cativeiro judaico. Durante todas essas fases da civilização, toda vez que mudava uma civilização para outra, algo daquela civilização era incorporado no conhecimento, na religiosidade, na sociedade como um todo. Então, sempre foi incorporando e veio acrescentando. Então, por isso, quando você vê alguém falando que as escrituras é cópia dos escritos sumérios, que isso é cópia daquilo, na verdade, as escrituras não são cópias, tá? A cópia está na interpretação. Você utiliza dessa base de conhecimento antigo para interpretar o que está escrito ali. Isso é gnose, tá? Mas as principais bases de formação do gnosticismo são duas, que é o judaísmo e a filosofia grega. Até mesmo porque essas demais características, como eu acabei de falar, elas ao longo do tempo elas foram se fundindo com essas duas vertentes, principalmente com o judaísmo. Então, a equação fica assim: judaísmo com o Talmud mais a filosofia helenista, igual ao gnosticismo dos tempos de Cristo. Se a gente analisar com atenção, veremos que o gnosticismo é uma síntese, um resultado entre duas ideologias que aparentemente se opõem. Na verdade, tudo o que construiu esse mundo é baseado neste princípio, a dialética de Hegel, ou dialética hegeliana, onde uma tese aparentemente se conflita com uma antitese, para resultar mais tarde, então, em uma síntese. Toda a concepção de mundo existente nos dias atuais, ele surgiu por meio dessa dialética. É assim que o mundo governa, é assim que o príncipe dos ares, que o poder dominante do mundo, governa esse mundo, através dessa dialética. Eu explico isso melhor num vídeo tratado que eu fiz sobre relação à lei versus graça. Mas a questão é a seguinte: você tem aqui uma situação base. Cria-se uma outra situação para conflitar com essa situação base, e desse conflito sai um resultado, sai uma nova situação. Então, isso é assim que o mundo sempre atuou. Então, o gnosticismo ele nada mais é do que um conflito aparente entre a religiosidade dos judeus com a razão dos gregos. Agora vamos analisar o pano de fundo por detrás dessas duas vertentes que formaram então as sociedades que nós conhecemos hoje. Vamos primeiro pelo judaísmo. A sua origem ela vem dos tempos em que o povo estava caminhando no deserto e não foi dada por Deus como se ensina. E como surgiu o judaísmo está relatado no Talmud. Veja bem, quando Moisés subiu ao monte para receber a instrução de Deus e os 70 sábios foram com ele ficaram ao pé do monte, a tradição talmúdica conta que esses 70 sábios receberam a visita de um anjo e que esse anjo passou para eles uma instrução à parte para que eles pudessem, então, ensinar o povo de forma oral. Enquanto Moisés recebia uma instrução,
esses sábios recebiam outra, entendeu? Então, daí é que nasce os mestres da lei, os escribas, porque a função dos escribas era transmitir a lei oral. Alguém já deve ter aprendido sobre isso, principalmente se vocês já foram de alguma instituição. A Batista ensina muito isso. Os mestres da lei, ou seja, os escribas, eles tinham a responsabilidade de transmitir a lei de forma oral. Então, eles decoravam. Então, por quê? Não era escrita essa lei. Porque a lei que foi dada para Moisés, ela foi escrita, e como ela foi escrita, na forma de um livro chamado Aliança, Livro da Aliança. Agora, esta lei oral que era passada é justamente esse ocultismo que foi passado ali ao pé do monte para esses 70 sábios. Então, isso o Talmud esclarece. Tá? É bem simples isso é histórico. E se a gente for analisar, as escrituras revelam isso claramente. Nós vemos isso no próprio Cristo revelando. Então, os mestres da lei nasceram ali, ao pé do monte, enquanto Moisés estava recebendo a verdadeira instrução do Altíssimo, os 70 sábios estavam ali com as suas elucubrações filosóficas a respeito do que deveriam fazer. Se é o poder dominante desse mundo que apareceu para ele, sim. Para ele, sim. Ai de vós, mestres da lei, porque sobrecarregai as pessoas com fardos pesados que dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-las. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, porque eles mataram os profetas e vós edificais os túmulos. Todo o ensino que esses mestres da lei incorporaram ao livro da aliança dado a Moisés, enterrou a verdadeira Torá. E enterrou tudo que os profetas escreveram contra seus ensinamentos. É por isso que hoje o mundo moderno, ele exclui os profetas, ele exclui o Velho Testamento. E nós vamos ver isso em outro vídeo, por que isso aconteceu e da onde veio esse ensino. E como isso é diabólico e afasta a realidade. Porque se você lê o livro dos profetas hoje, você vai ver ali verdades que nenhum lugar você vai encontrar. Nenhum lugar. Nenhuma igreja vai ensinar. E você vai ver tudo que é dito pelos profetas se confirmando com Cristo. Se confirmando nos escritos, principalmente de Paulo. Tudo que Paulo escreveu foi baseado no que os profetas do passado escreveram. Ele não trouxe nada de novo. Nada de novo. Ele só esclareceu aquilo que foi ocultado pelo ensino dos mestres da lei. Os escribas, eles tinham a função de repassar oralmente essa lei, como a gente acabei de falar. E isso foi de geração em geração. Agora, que lei é essa que foi dada ao pé do monte, aos 70 sábios? Não é a que foi entregue a Moisés. Por desconhecer esse fato é que o cristianismo faz confusão com os escritos de Paulo a respeito da lei e os mandamentos de Deus. Toda a construção teológica do judaísmo vem destes ensinos obscuros que ao longo do tempo foi permeando a aliança que aquele que existe, o verdadeiro Deus, fez com o povo por intermédio de Moisés. E assim, esse livro da aliança foi substituído por um livro da lei, que hoje está contido nos primeiros 5 livros da Bíblia, juntamente com fragmentos da verdadeira Torá, confiada então a Moisés. E também vemos esses ensinos enraizados em todos os livros históricos, como por exemplo o livro de Ruth, Reis e Crônicas. Ali está a teologia do judaísmo impregnada nestes livros, para interpretar o que aconteceu com Davi, com Salomão, enfim. O que poucos sabem é que esses livros só foram escritos no período do cativeiro babilônico, por esses mestres da lei. Eles estão impregnados de doutrina babilônica, egípcia, persa e muitas outras multiculturas que passaram a fazer parte das tradições daquele povo. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas, e assim abandonais os mandamentos de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecer a vossa própria tradição. Aqui está um exemplo de por que tramaram a morte do filho. Eles entenderam o recado. Eles sabiam do que Cristo estava falando para eles.
E isso os desesperou, porque essa doutrina nova que Cristo estava trazendo estava destruindo com o judaísmo. Veja que quando Paulo combate lá nos seus escritos as obras da lei, Gálatas, ele estava combatendo uma compilação de todas essas tradições em um livro que é chamado de Obras da Lei. Inclusive, esse livro foi encontrado nas cavernas de Qumran, e eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar a descrição aqui em cima, e também embaixo desse vídeo eu vou deixar o link para vocês acessarem e assistirem esse vídeo. Porque o que são obras da lei e o que Paulo de fato combateu ali? Não são os mandamentos de Deus que Paulo combateu. A verdade é que todo o judaísmo dos tempos de Cristo está fundamentado em ensinos babilônicos e misticismo dos tempos em que ficaram vagando no deserto. E ao contrário do que muitos judaizantes têm ensinado por aí, Cristo nunca praticou o judaísmo. Ele combateu abertamente, mediante sua nova doutrina, todas as leis formuladas por esses mestres da lei. E por isso teve que ser calado e apresentado ao povo como se fosse alguém maldito perante Deus. Tá? Segundo as leis que eles mesmos levantaram no passado e acreditaram elas ao Deus de Abraão. E por isso os líderes religiosos precisavam crucificá-lo. Contudo, eles precisavam de Roma para colocar em prática esta lei. Fazendo isso, eles acreditaram que sua doutrina estaria resguardada perante o povo e protegida contra os ensinos de Cristo. Isso não é elucubração minha. Paulo escreve sobre isso. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja que o livro da lei, criada por esses mestres da lei ao longo dos séculos, estabeleceu que maldito é o homem que não cumprir cada um dos mandamentos. Esses mandamentos ficaram resumidos em 613 preceitos. Maldito é o homem que não cumprir. E Deus concorda com isso, porque é maldito mesmo, porque ninguém consegue cumprir essa lei. Essa lei é humana, não é dele. E aí, Paulo vem e diz que Cristo redimiu essa maldição, ou seja, ele tirou essa maldição colocada pelos homens, quando ele a si próprio se tornou maldição no lugar dos homens. Então, o que Cristo fez? Ele se permitiu, se sujeitou à lei dos homens, se sujeitou a se tornar maldito segundo o que os mestres da lei escreveram, isso está em Deuteronômios, tá? E ele se sujeitou a isso, passando a impressão para aqueles homens que ele realmente era maldito. Deus deixou ele passar por isso, para que esta lei pudesse ser eliminada. E como ele quebra essa maldição feita pelos homens e não por Deus? Porque Deus não amaldiçoa ninguém. O Pai não amaldiçoa ninguém. É os homens que amaldiçoam através das suas leis, das suas normas, das suas regras. Olha para o cristianismo, o que vocês veem? Maldição atrás de maldição. Todos eles amaldiçoando um em nome de Deus. Estão amaldiçoando em nome deles mesmos. Porque Deus não amaldiçoou ninguém. Deus prova que ele não amaldiçoou ninguém porque ele ressuscitou o Filho dos mortos. Para provar que aquela maldição ia ser retirada do mundo. A lei, as obras da lei, que é a maldita sobre os homens, foi retirada por meio de Cristo. Só que os homens adotaram novas obras da lei, via obras da graça, via obras do pentecostalismo, via obras do adventismo, via obras dos testemunhas de Jeová. São leis denominacionais que te dizem como servir e seguir a Cristo. Simples assim. Isso é o que eles faziam antes de Cristo, criavam leis para servir ao Deus verdadeiro. E, na verdade, eles não estavam servindo ao Deus verdadeiro coisa nenhuma. Agora nós vamos entrar na filosofia grega. Com a construção do Império Grego por Alexandre, o Grande, que foi o maior imperador que teve naqueles tempos, o mundo entra numa era helenista. Um período em que a razão humana começa a dar seus primeiros passos em contraste com todo aquele misticismo, religiosidade, rituais, espiritualidade que o mundo daquela época já estava habituado. Nasce então a filosofia como base de explicação para tudo. Essa filosofia ela vem como base para explicar desde a criação do universo e suas concepções pragmáticas até a tentativa de compreender o subconsciente do homem, como funciona, seus princípios, origem.
é uma viagem louca que existe até hoje. E eu vou separar aqui dois filósofos importantes para esse assunto que nós vamos falar, sobre gnosticismo. Não são os únicos. Eu vou falar sobre Tales de Mileto, que é considerado um dos filósofos mais importantes daquela época. Seus ensinos consistiam em afirmar que os elementos da natureza, como os astros, animais, fogo, terra, água e ar, não eram deuses, por isso não poderiam ser divindades superiores aos homens. Então aqui ele começa a quebrar esse misticismo, essa religiosidade, aquele monte de Deus que eles adoravam. Até aqui parece estar em sintonia com as escrituras e a concepção de um Deus único e criador de tudo. Agora, aqui vem o problema. E esse problema é bem sutil, que passa imperceptível. Para sustentar seus pensamentos, ele formula a ideia de que todas as coisas foram criadas de uma única matriz, uma matéria primordial, que deu origem a todas as coisas físicas e visíveis. E essa matriz, para ele, é a água. O interessante é que mais tarde Darwin aprimora esses conceitos em sua obra A Origem das Espécies. Mas esse é assunto para um vídeo mais à frente, dentro desse mesmo contexto que nós estamos falando aqui. Vamos voltar então para a base de formação que nós estamos fazendo para compreender o que de fato é anticristo. Bom, é óbvio que dessa matriz ideológica, naquela época, surgiriam discípulos de Tales. E esses discípulos, eles tentaram aprimorar seus conceitos. Agora também surgiram opositores a esses conceitos, a seus discípulos, formando suas próprias teses para combater o que eles consideravam a aberração. Então veja que aquele versículo de Eclesiastes que diz: nada de novo acontece debaixo do sol, é verdadeiro. E nós vamos ver esse ciclo da história humana em todas as fases. Ela é cíclica. E nós vamos ver isso melhor no próximo vídeo, tá? E para combater, surge uma linha filosófica que cria a doutrina de Demiurgo. Agora, o que é essa doutrina? Para quem não sabe, Demiurgo é uma palavra grega que significa arquiteto. E essa doutrina ela nasce com o objetivo de ensinar a existência de um design inteligente por detrás da criação e não de uma geração espontânea. Parece até o que acontece nos dias de hoje, não é mesmo? Será que a história não se repete? E se nós analisarmos a história, nós não conseguimos identificar esse padrão? Interessante, né? Então, este arquiteto do universo, ele tem um símbolo para representar. E veja qual é esse símbolo. Interessante é que esta é a mesma doutrina levantada pelo iluminismo e pela maçonaria, logo ali no século XVIII. É a mesma linha protestante do cristianismo para se opor à ideologia evolucionista de Darwin. Lembrando que tudo isso só foi possível em nosso tempo depois que a Revolução Francesa trouxe de volta ao mundo a razão humana, criada lá nos tempos gregos, como base fundamental para explicar todas as coisas. Olha que interessante. Você vê a mesma linha acontecendo, o mesmo padrão acontecendo. Isso não é por acaso. Isso são sinais, evidências na história que nós precisamos analisar mais a fundo. Você vê hoje em dia uma evolução brigando com o criacionismo. Mas ambas estão equivocadas, estão erradas. Ambas estão vindo somente pela sua própria razão humana, sem compreender de fato as verdades. Veja que existe uma guerra entre essas duas oposições, aparentes oposições. O resultado disso, bom, não é bom. Não é bom. O resultado disso nós colhemos hoje. Nós colhemos no mundo de hoje. Essa síntese entre a guerra entre evolução e criacionismo é colhida hoje, nos nossos dias. Agora, outro filósofo importante também é Platão. Ele é essencial para a gnose que passou a permear a religiosidade dos tempos de Cristo e a do mundo moderno. E este é Platão. Uma grande parte de sua filosofia é de suma importância para a construção do gnosticismo. E outra parte da sua filosofia é muito importante para a construção da República Francesa, nos moldes que nós temos hoje. Sua doutrina consiste em ensinar que o ser humano é composto de duas entidades,
o corpo e a alma. Esta concepção filosófica é conhecida como dualismo platônico, e ela consiste em fazer uma distinção entre o mundo físico e o mundo das ideias. Aquilo que é visível e mortal, daquilo que é invisível e imortal. Só que Platão faz uma confusão aí, porque isso é só meras elucubrações. Para Platão, o ser humano é uma entidade que transita entre esses dois mundos, tendo o corpo como a expressão material do mundo físico e a alma ligada ao mundo das ideias, daquilo que é abstrato e não pode ser tocado, que ele considera eterno e imortal. Então, tem-se o corpo físico que deteriora e perece como o tempo, e tem-se a alma, que é imutável e eterna. É a partir da dualidade platônica que a imortalidade da alma não só ganha status de verdade bíblica, como também ganha status de verdade absoluta para toda e qualquer vertente religiosa, filosófica, que veio a se formar depois daquela época. Esta é a mesma concepção filosófica sustentada pelo judaísmo com relação à morte e também o cristianismo. Veja que esse vídeo introdutório eu não vou aprofundar sobre essas questões, até porque esta não é a finalidade aqui neste momento. Nós estamos construindo uma base de raciocínio, mas durante a série, no momento oportuno, iremos voltar a esses assuntos e mostrar nas escrituras como a doutrina de Cristo foi pervertida com esses ensinos filosóficos e religiosos. E como essas elucubrações filosóficas no conhecimento humano reflete na loucura e não uma sabedoria genuína. Isso nós vamos ver mais para frente. Agora, como e quando o judaísmo ele se fundiu com a filosofia grega e se chegou ao judaísmo na forma que é conhecida hoje? Também nós temos que voltar para a história. A história conta que quando Alexandre veio da Macedônia conquistando seu império, passando por cima dos persas, ele surgiu da Macedônia e desceu até a Ásia Menor conquistando. Quando ele chegou em Jerusalém, os sacerdotes foram até ele, apresentaram um livro de Daniel e disseram que ele seria vitorioso, que Deus profetizou que ele ganharia e que ele esmagaria a Persa, apresentando o livro de Daniel. Veja só o que acontece. Isso está relatado por Flávio Joséfo. Não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra, e assim vencerei Dário, destruirei o império dos persas e todas as coisas suceder-me-ão segundo os meus desejos. Alexandre, depois de assim responder a Parmênio, abraçou o sumo sacerdote e os outros sacerdotes, caminhou no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo e ofereceu sacrifícios a Deus da maneira como o sumo sacerdote lhe disse para fazer. E não só isso, Alexandre fez uma aliança com os judeus naquela época, onde os príncipes, onde a classe sacerdotal, as pessoas cultas dos judeus que estudavam, os levitas, os sacerdotes, enfim, o sumo sacerdote, eles passaram a ter regalias no Império grego, e uma dessas regalias era a possibilidade de estudar em Alexandria. E foi lá em Alexandria que surgiu a Septuagínta, que é a tradução que eles utilizam como base até hoje. Foi em Alexandria que isso foi feita, que essa tradução foi feita. Então, eles vão para Alexandria estudar na maior escola de ocultismo e misticismo do mundo antigo. E lá eles incorporam não só mais conhecimento do ocultismo com relação às religiosidades antigas, mas também agora a filosofia helênica. E olha que interessante, que a partir desse momento da história surgem 3 seitas. Eu vou dizer que são 4 seitas, mas a quarta seita ela é uma oposição a essas 3 seitas que surgiram por meio da filosofia. A quarta seita ela é a dos Zelotes e ela se opõe a tudo que as outras 3 seitas surgiram ali em Alexandria. Dessa simbiose, então, surgiu estas seitas. E olha o que o próprio Flávio Joséfo escreve sobre elas. Havia, então, entre nós 3 seitas divergentes nas questões relativas às ações humanas. A primeira era a dos fariseus, a segunda dos saduceus, a terceira a dos essênios. Os fariseus atribuem certas coisas ao destino, porém nem todas, e creem que as outras dependem de nossa liberdade, de sorte que podemos realizá-la ou não.
Os essênios afirmam que tudo geralmente depende do destino e que nada nos acontece que ele não determine. Os saduceus, ao contrário, negam absolutamente o poder do destino, dizendo que ele é uma quimera e que as nossas ações dependem tão absolutamente de nós que somos os únicos autores de todos os bens e males que nos acontecem, conforme seguindo um bom ou mau conselho. Veja que estas 3 seitas do judaísmo que fundaram a base dos tempos de Jesus são totalmente filosóficas. O conhecimento ali, a gnose ali é filosófica. E eles trazem essa filosofia para dentro da religiosidade já levantada pelos mestres da lei. Por isso Jesus combate e usa muitas vezes de parábolas, de histórias, para que eles possam entender, como a do rico e Lázaro e o rico. Ele dá aquela explicação, quando ele diz que não darão casamentos quando estiverem no reino do céu, porque existia essa oposição. Os fariseus parece que acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Então, tinha toda essa simbologia espiritual e mística por volta, agora com a filosofia grega dentro. E o interessante é que tudo isso foi profetizado por Isaías, mas por eles aceitarem as regalias oferecidas por Alexandre, passaram a ler as escrituras com um olhar helenizado, entendendo o texto de uma forma totalmente diferente do que o próprio texto está comunicando. Olha o problema de se trazer a gnose para dentro do conhecimento das escrituras, porque a própria escritura diz que é o Espírito que dá o entendimento. Olha só o que Isaías diz: ai dos filhos rebeldes e teimosos, oráculo daquele que existe, que executam planos que não são meus, celebraram pactos e alianças sem minha aprovação, e tudo o que fazem é juntar pecado sobre pecado, que partem para o Egito sem me consultar, buscando abrigo à sombra do Egito. Mas o socorro do faraó se vos tornará em humilhação, e o abrigo à sombra do Egito em vergonha e ultraje. Com efeito, seus príncipes estiveram em Zoã, os seus embaixadores chegaram a Terranes. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem qualquer vantagem, mas apenas desmoralização e opróbrio. Veja que a gnose humana ao longo da história, ela veio pervertendo toda a doutrina do Altíssimo, desde o momento em que ela foi repassada a Moisés, até os profetas, até chegar nos dias de João Batista. Então, o mundo, assim, ele foi preparado para o nascimento do Messias. O momento oportuno e propício da história da humanidade para que tudo que o Senhor escreveu a respeito de que aconteceu no Egito pudesse ser desmoralizado e mostrar que não existe vantagem nenhuma nas leis que estes homens levantaram como leis padrão para se servir e para se achegar ao Deus verdadeiro. Olha o que Gálatas fala. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Veja que o mundo judaico foi construído debaixo desta lei, que tinha autoridade. Eles eram os príncipes, eles passaram a ser reis. Antes do Império Romano chegar à ascensão, eles eram os reis de Jerusalém. Eles se tornaram embaixadores. E eles fizeram isso sem consultar o Senhor. Você vê isso nos livros de Macabeus. Macabeus eram levitas que tomaram as dores do que estava acontecendo, se levantaram em rebeldia, pegaram em armas, expulsaram Antíoco dali e se tornaram reis e embaixadores de Jerusalém. E aí as leis helenizadas entram dentro do judaísmo. E foi quando, na época em que Cristo nasceu, foi quando ele trouxe de volta a verdadeira doutrina ao mundo, que este povo que no passado buscou conhecimento em Alexandria. E esse conhecimento mostrou-se inútil e vergonhosa. Suas doutrinas religiosas não trouxe para eles qualquer ajuda ou vantagem, mas só resultou na desmoralização e opróbrio diante da verdade que Cristo estava trazendo. Agora, vamos ver na prática o resultado deste ecumenismo religioso que originou o judaísmo lá do passado, aplicado aos ensinos doutrinários filosóficos com essa helenização dos judeus. O Talmud, atualmente, ele traz uma doutrina chamada Bereshit, que no período da Idade Média foi aperfeiçoada por meio da Cabala. A Cabala é uma ramificação do Talmud e ela surgiu na Idade Média, que resultou também que é um resultado também do gnosticismo do primeiro século. Agora vejamos como ela é aplicada.
Eu vou ler a base de sustentação dela. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os gnósticos ensinavam que Bereshit é uma pessoa. E esse conhecimento humano fez com que o judaísmo propagasse o ensino de que a divindade, o princípio, criou um Deus que posteriormente criou todas as coisas existentes. O princípio, então, seria o Deus absoluto e espiritual, que criou um dos deuses e o Deus criado criou toda a matéria. Olha a confusão. Fazendo assim, criou-se a divisão entre espiritual, aquilo que é bom, e o material, aquilo que é mal, porque é visto a criação como algo ruim. Então, seguindo essa lógica irracional, o princípio Bereshit é o Deus bom. E o Deus que criou a matéria é o Deus mau. Dando origem, então, a que é bem conhecido hoje, a doutrina da dualidade de Deus. Uma doutrina perversa, gnóstica, que elimina tanto o filho quanto o pai. Porque faz com que fique uma guerra infinita. E veja que com essa base gnóstica aqui, do Bereshit, no Talmud, você tem muitas outras que surgiram. Por exemplo, a divisão entre Velho e Novo Testamento, exatamente, ela segue isso, porque o Velho Testamento tem um padrão de um Deus mau, um Deus tirano, e o Novo Testamento um Deus bom, um Deus amoroso. Essa divisão está até hoje presente no cristianismo, mas nós vamos falar mais para frente sobre isso, e onde ela se encaixa na situação de anticristo. Nós temos também a questão da maçonaria, que levanta esse princípio, esse Deus criador como sendo Lúcifer, e o Deus que criou a matéria, Jeová, é o Deus mau. Então cria-se isso, a maçonaria ensina isso, perverte todo o ensino baseado no Talmud. Mas de qualquer forma nós vamos ver isso mais para frente, tá? Nós vamos ver como é que isso se apresenta nos dias atuais, por esses novos gnósticos que se levantaram, principalmente em canais aqui no YouTube. Eu acho que alguns de vocês que estão conseguindo compreender isso aqui já conseguem ir além e ver, identificar onde isso está sendo aplicado hoje. Vocês têm acompanhado alguns vídeos aí de alguns canais que estão crescendo exponencialmente, mas que estão resgatando justamente esse gnosticismo, tá? Veja que esta é a matriz do gnosticismo nos tempos dos apóstolos. Por isso os cristãos inclinados ao gnosticismo daquela época ensinavam que a carne é má, contudo o espírito é bom. E por isso o que a carne faz não poderia contaminar ou corromper o espírito. E que quando a carne morresse, a alma, que é a parte espiritual, seria libertada da prisão do pecado e seria restaurada ao estado original, sem mácula, pura e incorruptível. Contudo, isso se daria independente do que o corpo fizesse nessa vida, pois o pecado para eles passou a ser algo que fora destruído em Cristo e não tinha mais poder sobre eles. E veja a confusão. Você pega uma ideologia de Platão, você pega um ensino talmúdico que separa um Deus bom de um Deus mau. Você faz essa miscelânea toda, esse gnosticismo, essa gnose, esse acúmulo de conhecimento idiotizado. Sinceramente, não vejo outra explicação para isso. E você cria, então, essa perspectiva do evangelho totalmente desviada do que Cristo fez. Porque se você analisar, em vão seria, então, a ressurreição de Cristo. E desvirtualizam a morte. Agora você morreu, o teu corpo que é mal fica nessa terra, a tua alma, a tua essência que é bom volta para Deus, para a glória do Pai. Agora veja como João combateu isso. Toda pessoa que vive na prática do pecado provê para si mesmo a iniquidade, porque o pecado leva à iniquidade. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, porque nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive no erro. Todo aquele que vive no erro não o viu nem o conheceu. João está combatendo justamente esse ensino de que nós podemos viver pecando, porque a carne ela é corrupta, mas a alma é incorruptível. Então, independente do que nós fazemos, nós seremos. Mas João mostra que fazer isso é um erro. E para quem não viu, tem um vídeo que eu falo sobre arrependimento, lá eu explico o que é pecado. O que é amartia. Por isso que aqui você vê que eu trouxe uma tradução diferente do que as Bíblias trazem. Porque pecado é uma coisa e iniquidade é outra. Então, aquilo que nós consideramos como pecado,
Adultério, fornicação, mentira, ira, lascívia, isso não é pecado, isso é resultados do pecado. Isso é iniquidade. Então, para você entender isso, assista o vídeo sobre arrependimento, que eu não vou repetir aqui. Então, veja que, por eles estarem no erro desse conhecimento desviado, errando o alvo, que é isso que significa pecado, eles estavam, na verdade, mergulhados nos frutos da carne. E por estarem mergulhados nos frutos da carne, João afirma: vocês não estão nele. Vocês não o conheceu. Gnosco, vocês não têm o conhecimento verdadeiro. Olha, João está dando uma lapada. Por isso que é importante a gente conhecer a história, saber o contexto que foi escrito, saber por quê e o que eles estavam combatendo. E João combate totalmente esse ensino gnóstico. Veja que se acreditava que a alma é incorruptível, pois se tinha a ideia de que ela é imortal, dentro desse dualismo platônico que eu apresentei aqui. E que por ela ser incorruptível e imortal, quando aquele que estiver em Cristo morrer fisicamente, sua alma estaria automaticamente na presença de Deus, indo para a glória do Pai, assim como Cristo foi. Até hoje isso é ensinado, e esse ensino está distante da doutrina, porque se fosse assim, Cristo não precisaria ressuscitar e massivamente dizer que ele voltaria para buscar e que nós herdaríamos isso, nós herdaríamos a vida eterna. E vejam que este ensino está tão distante da doutrina de Cristo que tanto Pedro, quanto João e quanto Paulo combatem veementemente este ensino gnóstico, que insiste em explicar a morte no conceito judaico-cristão até os dias de hoje. Olha o que Paulo escreve para combater esse ensino, e que até hoje as pessoas não conseguem compreender. Eis que vos declaro o mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, devorada, pois foi a morte pela vitória. A morte é o resultado do pecado. Então não existe imortalidade da alma. A alma não é incorruptível. A alma, nós vamos ver num vídeo mais à frente o que ela é, do que consiste a vida de fato, e o que a morte é, que é outra corrupção que existe até hoje, é uma corrupção gnóstica que existe até hoje no cristianismo. Então veja que Paulo desconstrói toda essa filosofia de Platão. A partir do momento que ele diz que não existe divisão entre espiritual e material. Na verdade, o que é espiritual nas Escrituras é quando você está debaixo da vontade do Pai, quando você está submisso a compreender e adquirir a mente dele. Isso é ser espiritual. Porque a mente do Pai ela é pura, ela é incorruptível. A nossa não. Mas Paulo diz que nós nos tornaremos fisicamente, palpavelmente incorruptíveis. Nosso corpo será restaurado. Então, derrubando por terra toda essa filosofia gnóstica. É por isso que Paulo escreve exaustivamente a esse respeito. É por isso que ele insiste em reafirmar a doutrina de Cristo a respeito da ressurreição dos mortos, em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, para que aqueles que estão em Cristo, acordados ou já no sono da morte, tenham a certeza de que serão revestidos fisicamente de incorruptibilidade, mostrando que isso se dará de forma visível, física, palpável, e não de forma invisível, mística e espiritualizada. Fazendo isso também, Paulo elimina todo o misticismo relacionado à imortalidade, que foi aperfeiçoada por Platão. Veja que eu estou repetindo, porque é um assunto delicado. É um assunto muito delicado e fácil e ao mesmo tempo de tão fácil e difícil de entender. Esses vídeos, eles são necessários. Esse vídeo vai ser um vídeo longo por isso. Mas para compreender de fato o que é anticristo, nós precisamos ir na fonte, ir direto naquele período e analisar. Então veja que a salvação nossa não consiste em a carne morrer e a alma ir para o céu, porque Cristo venceu o pecado. Cristo anulou o pecado. E sim porque devemos estar em Cristo, no Filho unigênito do Deus eterno, o princípio de todas as coisas, para que possamos ter a eternidade garantida.
E olha só, muita gente não entende o início do Evangelho de João, mas lembra que eu falei que essa doutrina Bereshit do judaísmo faz essa divisão entre um Deus do princípio criando um outro Deus que criou a natureza, que criou as coisas visíveis e faz essa separação? Agora, olha o que João faz, como João destrói essa doutrina e até hoje, por não se compreender isso lá no passado, por não se compreender o que estava se combatendo, se filosofa em cima disso aqui até hoje. E eu vejo cristãos discutindo entre si a respeito disso. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aquele que era a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para que o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cai por terra a doutrina do Bereshit, cai por terra da existência da dualidade do Deus, porque se a gente sabe de onde vem a doutrina da dualidade, nós conseguimos derrubar essa perversão, porque aqui o que João está afirmando é que aquele princípio ali que vocês chamam de Deus Criador, ele é a palavra, é tudo, é o Deus de todas as formas, e nele e por ele todas as outras coisas foram criadas. E ainda diz assim que nós vimos essa palavra porque essa palavra habitou em carne. Então não é algo espiritualizado, não é algo místico que não se vê, que não se pode tocar. Deus habitou em carne e a sua glória se tornou visível. Então ele joga por terra todos esses ensinos. João coloca Cristo no seu devido lugar e elimina esse ensino diabólico que colocou outro Deus no lugar de Cristo. Veja, outro Deus foi colocado no lugar de Cristo. E João vem e desfaz isso, negando assim o Pai por desconsiderar a existência do Filho. Veja que tudo aquilo que coloca outro no lugar de Cristo nega o Pai e nega o Filho. O Evangelho de João, o início dele, se encaixa perfeitamente a primeira carta de João. Veja o que ele fala no capítulo 2. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o anticristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Esta é só uma das vertentes gnósticas do judaísmo helenista que João combateu em sua carta, mostrando que aquilo que é colocado no lugar de Cristo é um verdadeiro anticristo. De fato, se a gente traduzir a palavra anticristo, ela é a junção de duas palavras, ante e Christos, e ela significa no lugar de Cristo. Ante, no lugar, e Christus, Messias, ou no lugar do Messias. Tudo que se coloca no lugar do Messias. Portanto, toda a doutrina formulada para explicar as Escrituras, a origem da vida, do universo, a imortalidade da alma, já daqueles tempos, são de fato coisas que se colocaram no lugar de Cristo. E negaram assim a existência do Filho e, por consequência, negaram então a existência do Pai, o único e verdadeiro Deus que deu origem a tudo o que conhecemos, sejam as coisas visíveis ou invisíveis, tronos ou potestades, reinos, tudo. E não é por outro motivo que temos toda essa concepção errada a respeito do Criador do universo e da vida. Não é por menos que temos uma disputa por poder entre dois deuses que nasceram no campo das ideias humanas, mas que ganharam base doutrinária tão sólida que, mesmo que essa ideia não esteja sendo transmitida nos textos das Escrituras, quando se lê, se entende como se estivesse ali. Não é por menos que a criação do universo e seu verdadeiro motivo de ser foi lançado no esquecimento da mente humana. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo que foi criado por ele e para ele.
Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Aí eu venho aqui pessoas dizer que Paulo não era apóstolo, que Paulo era contra o evangelho, que Paulo era um anticristo. Sendo que o que Paulo está repetindo é exatamente o que João escreveu. Qual a diferença? Não pode se considerar um e considerar o outro, sendo que todos escrevem a mesma coisa, só porque usam palavras diferentes. Vejam, Paulo nunca se colocou no lugar do Messias e nem seus ensinos se colocaram no lugar do Messias. Ele não pode ser anticristo. E nunca poderia tomar esse lugar. João sabia que o que eles estavam enfrentando naquela época era só o engatinhar deste conhecimento humano que havia colocado outras coisas já no lugar de Cristo. Que devido ao conhecimento enganoso, os homens ensinavam que podiam pecar deliberadamente, porque somente a carne se corrompe enquanto a alma não. João sempre ensinou que aquilo que seria colocado no lugar de Cristo, o anticristo, surgiria de dentro daqueles que se diziam pertencer ao corpo de Cristo. E que no momento, em uma avalanche de anticristo, surgiriam no mundo. Em determinado momento, essa avalanche aumentaria e muitos anticristos apareceriam, mediante a gnose humana. Isso seria o sinal de que estariam inseridos na última hora antes do fim. Vejam que o gnosticismo ele nasce dentro do cristianismo. Ele é a junção de duas vertentes, que nasce ali, de judeus que supostamente se converteram e entregaram a vida ao Messias e passaram a participar da comunidade do corpo de Cristo. Mas, na verdade, eles não houveram transformação, não houve arrependimento, eles não mudaram, não tiveram mudança de mentalidade. Eles trouxeram toda a sua carga gnóstica para dentro do cristianismo e criou-se, então, o gnosticismo do primeiro século. Filhinho, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Paulo combatia esses ensinos, João combatia esses ensinos, e as pessoas até hoje não entendem o que é anticristo. E ficam. Veja que João está dizendo aqui, ó, já agora, como é que ele diz? Assim como ouviste que o anticristo está chegando, naquela época já se ensinava o que se ensina hoje. Já agora, João diz, muitos anticristos têm surgido. Ou seja, ele está dizendo que não é um. E que nós sabemos que é a última hora por causa que irão surgir muitos mais anticristos. Então, nesse próximo vídeo nós veremos quando foi que essa concepção atual do que é anticristo surgiu e como se deu a sua construção, a sua base filosófica, a sua base de conhecimento e por que é mais fácil acreditar nessa concepção atual a respeito do que é anticristo do que esta que eu acabei de apresentar aqui para vocês nesse vídeo. No próximo vídeo nós vamos ver a história daquele século, primeiro século, e por que João afirmou aqui em sua carta que já se ouviam que surgiria um anticristo, que um anticristo estava chegando. Não percam o próximo vídeo e tenham paciência. Se vocês não entenderam, revejam o vídeo, revejam. É um assunto delicado. Eu acho que agora vocês podem compreender por que eu relutei tanto para fazer um vídeo sobre essa série. Porque não é algo que chega aqui e simplesmente joga. Você tem que trazer informações, ligar os fatos, as evidências, às escrituras, ao contexto da época. E isso não é algo fácil de se fazer. Você tem que mergulhar na história, você tem que investigar padrões, você tem que ler autores antigos, você tem que ver vários historiadores para saber o que está acontecendo. E eu estudo aí só 2 anos. Só o gnosticismo, agora que eu comecei a entender o que é gnosticismo. Porque não conseguia compreender de fato a sua base doutrinária, o que realmente é, porque cada um explica, se você ler vários autores, cada um explica de forma diferente e dá contextualizações e contextos diferentes para o gnosticismo.
E por hoje é só. No próximo vídeo nós vamos ver sobre o anticristo, como ele é visto hoje e quando foi que surgiu. Até lá.